E hoje eu quero falar um pouco de chamado, de propósito, né? Qual o teu desígnio. Não vou falar só nesse vídeo, que não cabe, né? Não temos como falar tudo aqui, mas nós vamos começar falando a respeito disso. O que você desempenha no reino, né? Se você é uma carta do Senhor para as nações, trazendo o Evangelho, ou se você é aquele intercessor que não aparece muito, mas todos nós temos uma função no reino. Se você acha que porque uma pessoa é mais usada numa área, em cura, louvor, na pregação, na salvação das pessoas, né, em libertação e aí por diante, né, ou se é uma pessoa que aconselha muito, ou se mesmo aquela pessoa que ela ajuda na igreja com finanças, com ofertas, com dízimos, você vai entender um pouco melhor o teu propósito profético. O que quer dizer propósito profético? É o motivo para qual você foi criado, né? E talvez você esteja desempenhando, né, o seu papel no lugar errado e por isso às vezes se sente insatisfeito, incompleto, né? Esse incompleto, trazer aquela sensação de não completar o seu propósito, isso é assunto para muitos. Muitas pessoas chegam para mim e falam: gostaria de saber o meu chamado. Antes de eu começar com o texto bíblico, eu quero dizer para você que Deus nunca vai colocar você para trabalhar numa área que você não goste, que você não se sinta bem. Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito à vontade, batendo palma na casa das pessoas, entrando, se apresentando, pregando o evangelho, entregando panfletos evangelísticos ou ajudando algum ministério, né, convidando pessoas para irem até as igrejas, para poder congregar, para poder crescer espiritualmente, para poder receber essa carga de crescimento espiritual, para poder avançar, né, e assim, para que haja muita salvação. Tá? Vamos começar com um versículo aqui, muito incompreendido pela maioria dos ministérios mais antigos. Tá? Vamos ler o texto de Efésios 4:11, que diz assim: Perdão, o Espírito Santo está me pedindo aqui para que a gente venha falar algo antes, tá? Tá sendo aqui, tá fluindo profético, eu quero falar para vocês. O Espírito Santo de Deus com certeza colocou dons em você quando você nasceu, tá? Alguns dons já estão em você e talvez você não tenha se aplicado a desenvolver esses dons, tá? Como é que é esse desenvolver? Por exemplo, se você sabe que nem tá aqui agora uma pessoa com o violão na mão fazendo um fundo e tal, tem pessoas que já pegam isso, de pegar um violão na mão, começa a dedilhar e já sente, fala, eu dou conta de tocar mais, de aprender mais e desenvolver o meu dom. Ela já tem facilidade. Cérebro de músicos trabalha diferente do cérebro de outras pessoas. Eles captam as notas de uma maneira muito mais clara, muito mais eficiente. Outras pessoas têm vergonha de falar em público, né? Mas é certo, quando Jesus chamou as pessoas para os ministérios, ele deu uns para pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e tem alguns outros chamados, né, chamados de socorros e aí por diante, mas vamos começar pelo início. Queridos, ele chamou você já para algo e com certeza já tem algumas coisas que você nasceu com aptidão, com facilidade de desempenhar. Porém, a pessoa que tem facilidade, por exemplo, para tocar algum instrumento musical, se ela não desenvolver esse dom, se ela não for lá e buscar, tocar, comprar um instrumento, ter em casa, né, ela não vai desempenhar isso bem. Se ela nunca tiver interesse, por mais que Deus tenha te dado o dom, tem outras pessoas que falam em público com uma facilidade muito grande, né, para ela convidar pessoas para ir cultuar, ou para conhecer o evangelho, para pregar, ela tem muita facilidade. E as pessoas se achegam a ela também, sabe? Com pouca conversa, com pouco papo, já se torna amiga. Então, essa pessoa já tem um chamado evangelístico,
né? Se a pessoa tem já aptidão para cuidar de pessoas, pastorear, ter aquele cuidado maior, né? De estar ali aconselhando, ajudando a pessoa a dar os passos certos, fazer as escolhas certas na vida. Esse chamado é pastoral. Vontade de fazer visita, vontade de ficar chamando no zap, perguntando, e aí, como é que você tá? Venceu aquela batalha, né? Já tem um intercessor que ele se compadece dos outros assim, e ele dobra o joelho, ele clama, ele entra nas batalhas. Interceder significa colidir com violência contra o inimigo e quem você está defendendo, né? Então, você também pode ter um chamado de mestre. Você pega a palavra, você destrincha para as pessoas, você explica, né, com facilidade. Ou você é um apóstolo que faz essas missões, você é enviado, parecido com missionário também, que ele vai para missões específicas de Deus. Alguns chamam isso de agenda. Eu acho que a palavra mais apropriada é missões. E ela vai, ela bate estacas, ela funda igrejas, ela levanta pessoas, ela unge, ela faz a coisa acontecer. E o apóstolo, ele carrega os 5 ministérios com ele. Ele é profeta, ele é pastor, ele é mestre e ele é evangelista, tá? E ele tem as funções de apóstolo. Então, às vezes, ele vai sozinho para um lugar e muda a geografia, a atmosfera, desliga tronos, derruba principados, né? E chama o povo para adoração, né? O profeta já traz uma mensagem direta do trono de Deus, recebe na vertical, envia na horizontal, e assim as pessoas são abençoadas. Ele traz direção para a igreja, né? E tem muitos ministérios que acham que os apóstolos não existem mais, né? Que os mestres não existem mais, que os profetas não existem mais, e a Bíblia não diz isso. Deus tão preocupado com a sua obra, né, cheio de detalhes, deixar tudo bem explicado, deixar uma cópia de fácil acesso para cada ser humano na Terra. Diz lá em Efésios, já para o final do Novo Testamento, que Jesus deu esses 5 ministérios e nunca tirou. Então não é porque a tua igreja não reconhece, né, porque eles seguiram um padrão religioso, um padrão humano, e não um padrão divino. Vocês sabem que a Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Então eu vou falar mais dos 5 ministérios mais para frente, porém, eu quero falar para quem está começando agora. Você tem que ser útil no ministério aonde você chegar, colocar a mão na massa. A gente já está chegando aqui na base em Curitiba, no treinamento de número 70, fora de mais de 150 que foram feitos em igrejas, não foram feitos aqui. E nós podemos observar um número muito grande de pessoas que são como um coringa, que serve para qualquer coisa, ou aquele bombril, né? 1001 utilidades. Se ele chega num lugar, precisa socorrer os pobres, ele é o bom samaritano. Se chega num lugar, precisa pregar a palavra, ele prega. Se no lugar precisa louvar, ele vai louvar. Se no lugar precisa pintar muro, ele vai pintar. Se o pessoal estiver construindo a igreja, ele vai bater massa junto. A gente precisamos estar disponíveis para a obra de Deus, né? Eu estava carregando umas caixas aqui, eu vi pessoas com a mão no queixo, olhando a gente carregar. Falei, puxa, no reino de Deus não tem essa, cada um só numa função. Tem funções que você desempenha melhor, mas os ides do Senhor mostram isso. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, então temos que batizar também. Quem não crer será condenado. Os meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios. Não está falando só um grupo de pessoas vai expulsar demônios. No meu nome vocês falarão novas línguas. Temos que impor as mãos nas pessoas e ministrar o batismo com o Espírito Santo para que elas venham falar novas línguas, né? Tocarão os enfermos, eles serão curados, né? Então isso é para todos. O ID está aberto, né? Isso está lá em Marcos 16:15 em diante. Mas a gente pode transportar essa palavra para Mateus 10:8, né? Cure os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Ressuscitar os mortos, que o Espírito Santo te dá um comando, faz parte do ID, né? Pregar a palavra, fazer as pessoas aceitarem Jesus, discipular elas. Onde é que está o ID do discipulado? Mateus 28:19, né?
ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então ensino é para todos também. Ah, mas apóstolo, eu não tenho microfone, eu não tenho uma igreja. Quem disse que Jesus tinha uma igreja? Quem disse que os apóstolos tinham uma igreja? Então nós podemos pegar em qualquer lugar, no trabalho, na escola, no ônibus, né, pelas redes sociais. Então a gente pode fazer a boa obra do Senhor em todo qualquer lugar. Quem pode fazer visita nas casas? Você. Quem pode batizar as pessoas nas águas? Você. Olha como batiza, vai e faz, é a ordem do Senhor. Vai ficar esperando um superior te mandar? O superior dos superiores, que é Cristo, já mandou. Só que, querido, existe tem uma palavra corretíssima para isso, que é uma acomodação espiritual. Conformismo, achei a palavra, sabe? A pessoa fica lá, espera os outros fazerem, espera anos, décadas, e às vezes acaba, né, a sua vida sem frutificar. Todos nós temos que frutificar. Chegou no lugar, me dá um banheiro para limpar, me coloca na escala aí, dentro ou fora da igreja, visitar as pessoas, levar uma cesta básica, levar uma palavra de consolo. Tem pessoas querendo se matar e você de boca fechada não pode. O ID é para todos. Então você não precisa descobrir se você é um apóstolo, um mestre, um evangelista, um profeta, um pastor para fazer a obra. Ministério de socorros, socorrer as pessoas, fazer visita em hospitais, às vezes fazer um cursinho de capelania. Eu nunca fiz, mas visitei muitos hospitais, porque eu já tinha carteirinha de pastor, e você não precisa de carteira de capelão, precisa de uma carteirinha, a gente te ajuda. Tem pessoas que demoram tanto para ungir um outro, a qual Deus já deu palavra de conhecimento, sabedoria. Unge aquela pessoa pastor. Os pastores ficam com medo de ungir. Meu Deus, se eu ungir, aquela pessoa pode rachar a igreja. Meu Deus, Jesus falou que tinha que fazer isso. Jesus fez isso com 70, com 12, que viraram 3.000 e só cresceu. Mas Jesus também chegou para uma figueira e falou: pô, você não tem frutos, secas e nunca mais dê fruto. Nós temos que dar fruto, povo de Deus. Eu vejo pessoas que elas mais têm a preguiça, sabe? Jesus disse para nós: o obreiro é digno do seu salário. Mas tem pessoas que não trabalham, ficam esperando uma agenda, esperando alguma coisa. Acorde cedo, tem a lição das formigas na Bíblia. Acorde cedo, trabalhe para o reino, ore, jejue, trabalhe serviço secular se você tiver que trabalhar. Corra atrás. Paulo fazia tendas. Jesus Cristo só parou o seu trabalho profissional, né, de carpintaria quando ele se lançou no ministério, mas não tinha nem casa para dormir. Dormia num lugar, dormia no outro, ia. E tem pessoas que são acomodadas. Deus nunca vai dar um ministério para um folgado. Deus nunca vai dar ministério para uma preguiçosa. E também não vai chegar na tua casa as coisas em abundância. Porque Deus, ele é justo, mas ele abençoa aquele que trabalha. Minha esposa estava dizendo que no último treinamento, ela falou: Ronaldo, acorda às 6 horas da manhã, tem dia que dá 2 horas da manhã, ele está trabalhando para o reino, está mexendo, está fazendo acontecer. Se você está disponível, as coisas aparecem. Se você pergunta para Deus: o que eu faço hoje? Você chega no teu líder. Talvez você não tenha líder, faz a obra em casa. Tem um versículo que fala: não seja como o cavalo ou burro que precisa ser colocado rédeas e ser direcionado para fazer as coisas. Nós já temos, tá, um guia chamado Espírito Santo, ele vai te guiar para as boas obras. Agora, Deus não vai te colocar para você fazer evangelismo se você tem vergonha de falar com as pessoas. Você vai descobrir o teu chamado naquilo que você gosta mais. É engraçado, tem pessoas que chegam na igreja, ela quer o lugar lá do músico que está desempenhando sua função, que fez lá anos de música, ou gasta tempo tirando louvores, adorando a Deus, entregando o seu melhor. Aí você quer o lugar dele, quer o lugar dele? Não, você quer o seu lugar. Então desempenhe, porque Deus tem um lugar no reino exato para você. Tá? Talvez você está querendo oportunidade para pregar dentro da igreja, sendo que fora tem as ruas, as vielas, os becos, traficantes, prostitutas, assassinos querendo receber essa palavra. Às vezes chega alguém na igreja com problemas, ela chega querendo se matar, ela chega com vício de drogas, de tabaco, de alcoolismo,
de uma série de coisas. E ao invés da igreja abraçar essa pessoa, treinar ela, ajudar ela, jogam ela fora, porque ela ainda está atrasada. Jesus veio para os doentes, e você está querendo pregar só para cristãos? Não pregue para os não cristãos também. Olha o que nós estamos fazendo aqui com o Código dos Profetas. Todos os nossos treinamentos, todos, são pagos. Né? A gente precisa viver de alguma coisa, que não funciona a igreja na base, que funciona apenas treinamento. Estamos fazendo agora o treinamento de número 70 no próximo mês. Depois o encontro de leoas das mulheres, e aí por diante. Agora nós vamos tentar passar para 2 treinamentos por mês. E nesses outros finais de semana, todos a gente está em algum lugar, vão estar agora em Cuiabá, Rondônia, e aí por diante. Mas queridos, quando você está disponível, capacitado, você quer pregar a palavra, mas não leu a Bíblia inteira ainda, gaste tempo primeiro se capacitando e vai procurando os laboratórios que Deus vai te dar, as oportunidades de pregar para pessoas. Vai chegar um enfermo do teu lado lá, você não vai nem tentar orar por ele. Vai chegar uma pessoa lá possessa de demônios, você não vai expulsar o demônio dela. Você vai esperar chamar uma pessoa com título eclesiástico. Amém? Os títulos eclesiásticos servem, tá? Que eu falei agora os 5 para você. Eles servem sim, mas você não precisa tê-los para operar. Tá? Mas não caia nesse comodismo, nessa situação onde você só entra na igreja e recebe e sai, e com egoísmo busca só as coisas para você. Ame o próximo, se desempenhe. O que eu vejo de pessoas que aqui na base, às vezes, ou nas próprias igrejas que eu vou, sabe, a pessoa membro da igreja não ama aquele lugar, né? Passa por cima de um papel, não pega, de uma casca de banana, não pega, não põe no cesto, não faz nada para o Senhor, para o reino. Você não está fazendo para o seu pastor ou para o ministério, você está fazendo para Deus. Vai fazer alguma coisa, faça para Deus. Ele é o teu Senhor, Ele é soberano. E essas pessoas que ficam no ministério apenas observando, são aquelas figueiras secas que não frutificam. Busque frutificar. Às vezes você não está frutificando, mas busque frutificar. Busque dar o seu melhor. Procure e fala: Senhor, eu quero saber, eu quero resposta. Onde eu me encaixo no reino? Em qual ministério? Tem pessoas que escolhem igrejas para ir. Quem diz que você pode escolher? Deus tem um lugar exato para você frutificar. Ou dentro da igreja, ou fora da igreja. Mas Deus tem um lugar exato. Bom é você estar em comunhão, você pegar um dedo aqui e cortar ele fora, ele pode estar próximo, mas o sangue não vai passar. A rotina faz você crescer. A disciplina faz você crescer. Tá? A rotina de 2, 3 cultos por semana. Talvez você não consegue, mas se você vai em um e acompanha outros cultos pela internet e você se nutre, você recebe os nutrientes necessários. Essa palavra que faz você crescer espiritualmente e te traz condição de ajudar outras pessoas. Como é que um cego vai guiar um cego? Não tem como. Como é que Deus vai dar um ministério para uma pessoa que acorda meio-dia? Que só dorme, preguiçoso, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de fazer seminários, tem preguiça de fazer um curso, mesmo pago. Não se dedica, só espera que todas as coisas caiam do céu. Tem um versículo que fica escrito aqui na base, que eu mesmo desenhei ele, que diz assim: desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Então você precisa ser violento, você precisa sacudir a poeira. Falou: não vou ficar parado, eu não vou ficar quieto. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, trabalhou, se capacitou durante 30 anos, depois seu ministério foi tremendo, terrível, violento, em poder, sinais. O que ele fez em 3 anos, nós não conseguimos fazer em milhares de anos. Então Deus quer que você frutifique, Deus quer que você se dedique, Deus quer que você se envolva. Eu sempre uso aqui uma parábola sobre um sanduíche de ovo e um sanduíche de carne, de bife, né? Para que acontecesse o sanduíche de ovo, a galinha foi lá e colocou um ovo, 2 ovos, ela deu uma contribuição, né, para acontecer aquele sanduíche. O propósito era o sanduíche, ele aconteceu. A galinha continuou viva, a galinha continuou colocando outros ovos, andando por onde ela quisesse andar, mas o boi, ou a vaca, teve que morrer para acontecer aquele sanduíche de bife. Assim foi o ministério de Jesus, ele teve que morrer para acontecer tudo o que tinha que acontecer.
Um outro versículo que o Espírito Santo traz para mim, muito importante, que o grão de trigo só, amém? Ele não tem efeito. Mas se ele cair no solo e ele morrer, vai crescer um outro pé de trigo. E o fruto vai ser de 30, 60 e 100 por um. Ele morreu, mas ele conseguiu 30, 60, até 100 vezes o fruto dele mesmo. Qual foi o fruto de Jesus? Qual é o teu fruto? Você é um sossegado no reino pedindo coisas grandes para Deus? Ou você é uma pessoa atirada que onde você vai, não interessa em que ministério, em que país, em que cidade, você chega e você age no reino. Você se envolve, você se doa, tá? Jesus diz que aquele, né, que entregasse a sua vida, a sua família, né, por causa do reino dele, receberia nessa terra até 100 vezes mais. Nessa terra, não estou falando por vir não, nessa terra 100 vezes mais. Me deixa até um pouco triste ver pessoas acomodadas como que em sofás na igreja, esperando que tudo venha do líder, do pastor, do apóstolo, do profeta, do mestre, e não venha se dedicar nos seus próprios chamados. Não interessa qual chamado você tenha. Se você lê bons livros e a Bíblia, com certeza você vai sair de uma multidão de pessoas que não leem, que estão estacionadas, estagnadas, que só ficam assistindo o reino, que crescem um pouquinho assim por ano espiritualmente, e outros estão tão estacionados que elas nem crescem, né? E você com certeza vai se destacar em meio à multidão de pessoas que se dizem cristãs ou que são cristãs, tá? E você vai começar a se qualificar para ser um líder espiritual, para ser uma pessoa que carrega um nível maior. Como é que uma pessoa chega na escola e receberia a aula de um outro aluno? Não, ela recebe de um professor, de alguém que estudou para dar aquela aula. Assim, se você carregar a palavra de Deus, entender como ela funciona, você vai ter conteúdo e vai ser uma carta de Deus aberta para que Deus possa te usar. Como Ele vai te usar se você não conhece a sua palavra? Como Ele vai te usar se você não entende, amém, como funciona o mecanismo do mundo espiritual? Ele é completamente compreensível para nós hoje. Quando você se dedica, você entende como ele funciona, como Deus age ou reage às nossas ações de fé. Amém? E com certeza, se você começar a se dedicar, você vai mergulhar, amém, em novas águas. Você vai sair de um aquário e você vai encontrar um oceano. Tá bem? Que Deus possa te abençoar para você encontrar o seu propósito profético. E o grande código dessa aula aqui é: procure aquilo que você mais gosta. Deus não vai te colocar numa área que não será prazerosa para você. Tenha certeza disso, tá? Se você está desempenhando algo no reino porque alguém te pediu, faça isso. Procure algo que você gosta, tá? Eu também faço coisas que eu não gosto, mas se faltar qualquer coisa na igreja, eu sou o que limpa, eu sou o que faz compra, eu sou o que pinta, eu sou o eletricista, eu sou o mecânico, eu sou tudo o que precisar dentro do ministério. O apóstolo tem que funcionar em todas as áreas. Quebrou alguma coisa, ele se vira, ele vai atrás, ele liga. Se ele não sabe, ele busca informação, ele olha no Google, mas ele dá fruto. Amém? Eu já fui em igrejas que o pastor chegava só na hora do culto. Eu gostava de chegar 1 hora antes para interceder, para recepcionar as pessoas, para curtir cada minuto do louvor, das orações. E aí o pastor perdia todo o culto. Dono da igreja. Eu falei, parece um popstar, um superstar, ele não entendeu o que é reino. Jesus falou, quer ser grande no reino? Venha servir. Jesus lavou o pé das pessoas, dos discípulos, e falou, eu vim para servir. Quer ser o primeiro no reino? Sirva, sirva, sirva. Vem servir, tá? Mas no teu chamado, como você vai ser específico, especialista, você vai encontrar, enquanto isso, vai servindo, vai pegando tudo. Tem pessoas que vêm aqui na base, eles são voluntários. Eles vêm e já abraçam as coisas na cozinha e já limpa sem pedir nada. São pessoas que Deus pode usar em qualquer lugar para qualquer coisa. Ela está disponível, ela está apta. Ela está dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a mim.
Estou aqui pronto. Ó, o outro é preguiçoso, né? O outro é vagabundo, né? Vagabundo tem um nome no dicionário para isso. É pessoa que não gosta de trabalhar, pessoa que não gosta de fazer. Tem gente que só vem para explorar, sugar. Ela não vem para somar. E assim, queridos, é a vida em empresa, em família e em igreja. Tem pessoas que colam em você, ela só te põe para frente, ela te ajuda, ela torce, ela ora, ela intercede. Tá pesado para você, ela ajuda aqui. Falei, eu te ajudo a carregar a tua cruz. Eu sou um sirineu, igual apareceu para Jesus. Vem cá, eu te dou uma força. E aí entra a lei da reciprocidade. A hora que ela estiver precisando, Deus vai trazer um sirineu para ajudar ela. Assim é o reino de Deus funciona. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Você faz bem para os outros, esse bem volta para você. Outro dia eu parei para empurrar um carro, para trocar um pneu, para várias coisas. É incrível, quando dá um problema na minha vida eu já penso, Deus está trazendo alguém. Se é na parte de elétrica, é incrível. Sempre pastor Nadir vem e salva a gente. Se é em outra área, é a área fiscal, é a área de advocacia, é a área do que for. Se você faz o bem para os outros, Deus traz alguém com a chave certa para abrir a porta certa para você passar. Seja uma pessoa com molho de chaves na mão, tá ajudando as pessoas, somando, e não que vem só para sugar, para diminuir. Jesus olhou para a figueira e falou, secas. Tá? E agora o último versículo para mim fechar. A árvore que dá fruto é podada. Tira os galhos fracos, os galhos ruins, para trazer mais fruto ainda. Amém? Então a árvore que dá fruto, Deus poda. Tá? Mas a árvore que não dá fruto, Deus corta. Ele é misericordioso, mas a misericórdia de Deus tem um limite. Tá? Ele é muito misericordioso, mas tem um limite. E aí é quando ele vem e corta. Lembra daquela parábola? Né? Deus falou, essa árvore não dá mais fruto. Corta fora. Jesus vem e fala assim, deixa eu adubar ela, deixa eu colocar aqui o adubo, ajeitar, colocar os nutrientes no solo. Vamos esperar mais um ano? Não espere mais um ano. Dá para você dar fruto hoje. Vem para a base do Comando Águia aqui, em Curitiba. Uma vez por mês tem treinamento. Aqui tem pouso, banho, alimentação, junto aquele monte de profeta, apóstolos, pastoras, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, vem de tudo. E não precisa ter título. Muitas pessoas são ungidas aqui. O Espírito Santo pede para nós derramarmos óleo na cabeça delas. Mas é tudo pelo dom da palavra de sabedoria. O Espírito Santo mostra e a gente vem e fala com a pessoa, fala, puxa, eu já tive várias profecias a respeito disso, mas nunca aconteceu. Então aqui a gente ora a Deus e acontece. Esse último treinamento, 4 pessoas passaram por aqui que foram ungidas. Um veio de Angola, né? O pastor Pascoal Correia, que agora é apóstolo, só passou por aqui, pediu para me ver, sabe? Para conversar comigo ali, pediu uma transferência de dons, nem estava tendo nada na base, mas estava passando por aqui. E ele passou e Deus já pediu que ungisse ele apóstolo, porque ele é apóstolo. E já tinha várias profecias a respeito disso. Só ninguém tinha obedecido. Obedeça ao Senhor. Frutifique. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero te pedir um favor. Tá bem? Além do favor de você dar frutos, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Porque agora gratuito os treinamentos aqui, já é o 11º, nós vamos fazer muitos, que em nome de Jesus passem de 1000, tá? Vídeos desse, e quem te vem ajudar você a frutificar em nome de Jesus, tá bem? Que Deus te abençoe, te honre e prospere, mas se inscreva no canal, compartilhe, clica no sininho, põe um joinha, fala lá, glória a Deus, que o YouTube entende que isso valeu a pena para você, te gasta tempo, busca a Deus para poder falar aqui, tá bem? E aí com certeza o YouTube vai entender que foi validado, que você gostou, e ele vai também ajudar a enviar para outras pessoas, tá bem? Faz esse favor para mim, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Shalom, shalom, queridos, Código dos Profetas número 15, para a glória de Deus. Amém? Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi, né? E montei aí uma galeria, tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei, tá vendo lá no escritório? Mas aqui tem vários, eu estudei na verdade mais do que esses, foram 83,
Mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles, coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, né? Tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já numa área de competição, né? Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, né, de você se formar essa pessoa. Né? Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes, né? E o que essas pessoas, esses generais de Deus, se alimentaram? O que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local, recebendo que um só professor tinha para lidar? Ou foram para uma escola teológica, onde 6, 7, 8 professores o ensinaram, ou 4? Hoje, com o advento da internet, que ele tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, tá? Do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, né? De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, tá? Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, e isso trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, cheguei de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas, cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas, não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do Evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão.
mergulhe nos livros que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó. T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr., Mike Murdock, Morris Cerulo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Cromwell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá bem? Eu tenho uma lista dos Generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual, Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses, é uma grande história, 9 meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar, tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição, e com certeza para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante, ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também, para lá, ó, são 120 camas, já estamos no nosso treinamento de número 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial, onde a gente faz alimentação para todo mundo, e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar, através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus, e principalmente o que a gente não vê no Brasil, homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de 7 estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os Generais de Deus. Os Generais de Deus, eles envolvem cura física,
cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro? A maioria dos pastores que chega aqui sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finança. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros, cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é o profeta dentro da casa do Senhor, que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende, porque o profeta ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar. Que faz o apóstolo como ele é, ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento de generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão: apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos, quais foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? 2, 3 vezes por semana gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food, só quero uma mãozada e vou sair operando, você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa da unção, você precisa dos dons,
Você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de status, sabe? De ficar ali uma estátua dentro da igreja. Aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que tá, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra, para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento e o melhor, ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falamos, você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém, em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas ficam dois dias inteiros, dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém são 2 dias. Nos Generais de Deus são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São 7 cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar? Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo, que não é o que nós vemos nas igrejas, não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura, nunca vi, tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto, é só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente. Qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus, amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá, amém? E quando você termina o Generais de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou, vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegaram aqui, falaram, o que você veio fazer aqui?
Falou, eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus. Compartilha. Tchau, tchau.